Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Preparaê 50 Mais. Meu nome é Gorete Leite. Eu sou professora de Educação Física, com especialização em exercício resistido, na saúde, na doença e no envelhecimento, e em exercícios terapêuticos. Sou colaboradora do Caminhadas com Segurança e da plataforma 100% Bem-Estar. O Preparaê é uma plataforma que tem como missão trazer informações sobre saúde, atividade física e longevidade. Nosso objetivo é inspirar pessoas a se prepararem fisicamente para chegar na terceira idade com mais qualidade de vida. E as que já estão na terceira idade também aderir a uma prática de atividade física. Começamos esse projeto das lives para trazer pessoas que praticam algum tipo de atividade física para poder inspirar outras pessoas e também para a gente conhecer a variedade de atividade física que tem, porque nem sempre a gente conhece todas, né? Nós começamos com a dança, depois a gente fez uma live com o Pilates, depois a hidroginástica, fizemos também com a musculação, o spinning, o beach tênis, e hoje é a vez do crossfit. Eu estou louca para saber sobre crossfit, que eu não sei nada. Praticamente alguma coisa eu sei, mas não, assim, não conheço. Nunca fui num local onde se pratica, então hoje eu quero aprender muito, viu, Eliane, com você. Mas vamos lá, então. Então, hoje é o dia do CrossFit, né? O CrossFit é uma atividade física muito desafiadora, mas, ao mesmo tempo, ela é também muito motivadora. O CrossFit ele foi criado no ano 2000, pelo que eu pesquisei aqui nos Estados Unidos, o Greg Klesman, para minimizar sequelas de uma paralisia infantil que ele teve. Então, ele criou esse método chamado CrossFit. É um tipo de treino com grande variação de movimentos de alta intensidade. Desenvolve os músculos, a coordenação motora, a capacidade cardiorrespiratória e traz muita motivação. Tem técnica para realizar os movimentos, mas é seguro. Ele é feito, são exercícios livres e mais complexos. Não tem contraindicação formal para o CrossFit. Inclusive, tem pessoas idosas que praticam de forma adaptada. São utilizados barras, halteres, anéis de ginástica, barra de apoio, cordas de pular, kettlebell, que é aquele pezinho em formato de chaleirinha, né? Bolas medicinais, caixa de pliometria, que são aquelas caixas de saltar em cima delas, né? Elástico de resistência, máquina de remo seco, esteiras e deve ter mais coisa. Agora vamos conhecer a nossa convidada de hoje, Eliane Viana. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Eliane. Eu estou muito feliz de ter você aqui na live. Eu gostaria que você se apresentasse. Certo. Eu sou Eliane Viana, sou casada, 57 anos, tenho um filho de 22 anos, certo? E praticante de CrossFit há 4 anos. Que maravilha, hein? Então você tem muita coisa aí para poder contar para a gente nesse bate-papo, para a gente poder conhecer um pouco mais essa modalidade de atividade física. Boa noite, Cristiane. Obrigada por estar aqui na live. Cristiane é minha sobrinha. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo. Eliane, me diz o que o CrossFit representa na sua vida. O famoso cross, né? Ele, para mim, ele é um grande desafio. É constante o desafio do CrossFit, certo? É um exercício dinâmico, de alta intensidade, e ele me proporciona um bem-estar incrível. Aquela sofrência toda que a gente tem, porque ele é bem ativo, né? Bem puxado, mas ele te dá um bem-estar que eu sinto após o CrossFit, entendeu? Ele é muito gratificante para mim, mas é um desafio constante. Todo treino que eu faço, quando termino, eu digo, mais um desafio vencido, porque é um desafio mesmo. E eu adoro, eu amo o CrossFit. Eu gosto. Então eu chamei a pessoa certa. Eu queria mesmo uma pessoa que amasse o CrossFit. E me diz uma coisa, há quanto tempo mesmo você falou que pratica o CrossFit? Eu já estou no cross 4 anos. 4 anos. 4 anos que você vem nessa... Mas para eu chegar no cross, não foi parada e fazer o cross, não. Eu já vinha de um histórico de exercícios ao longo dos anos, né? A musculação, 3 anos de natação, com hidroginástica,
Aí chegou o treinamento funcional, é aqui que eu quero ficar. Então, do treinamento funcional, foi assim, um pulo para o cross. Então, meu corpo não sentiu o impacto do cross, porque eu já venho de um movimento assim bem ativo, né? O treinamento funcional também ele é perfeito. Então, foi um pulo para o cross. Eu me identifiquei muito, eu adoro o cross e também corridinha, né? Tem umas corridinhas que é muito bom, que no cross também tem esse treinamento de corrida que é perfeito. Entendi. Então, bem da verdade, você é uma praticante de atividade física há bastante tempo, já fez natação, já fez musculação, já fez treinamento funcional e chegou ao CrossFit, que talvez seja uma das atividades físicas mais desafiadoras que existe. Mas como você já tinha esse histórico, foi mais fácil você se adaptar a essa modalidade, é isso, né? Certo. E onde você pratica? Me diz uma coisa, o CrossFit é numa academia ou ele tem locais específicos para se praticar o CrossFit? Porque como ele tem uma variedade de exercícios, de movimento e movimentos livres, eu imagino que deva ter salas específicas para essa prática. Com certeza, que se chama box, né? Eu pratico aqui no meu bairro, em Messejana, no box é Top Spin. O meu coach é o Léo, que é um excelente profissional, mas é um local específico só para o cross. É um local reservado, o box, que é só para praticante do cross mesmo. Então, nesse local que você pratica CrossFit, não tem musculação, não tem outras coisas, não, é só CrossFit. É o cross, isso mesmo, a musculação é uma sala separada. Do cross, Mas no a mesmo aparelhagem ambiente. é no mesmo ambiente. Fala só mais um pouquinho mais próximo do microfone que eu não estou te ouvindo. Isso, são espaços diferentes. O espaço da musculação é um, o espaço do cross é outro. Até o material que a gente faz o cross é diferente. Entendi. E quantas vezes por semana você pratica CrossFit? Eu pratico a semana toda, minha amiga, de segunda a sexta, e nós temos o aulão ao sábado, que a gente faz a resenha com a turma toda, que é perfeito. Então, tem semanas que eu faço de segunda a sábado. Então, na verdade, você pratica a semana inteira, de segunda a sexta, e no sábado ainda tem esse aulão. Então, são 6 dias na semana. Isso mesmo. Mesmo sendo essa atividade física tão intensa, como você falou, tão desafiadora, mesmo assim, todo dia você está lá, praticando. Todo dia. Eu nunca sofri lesão, porque eu sou bem acompanhada, né? Não faço exageros. Eu obedeço o que o Léo, meu coach, ensina, né? Ele é excelente, então não tem problema. Todo dia você trabalha um músculo diferente, você não tem você não cansa seu músculo, entendeu? Então não tem como cansar tanto. O músculo cansa, né? Mas não é tão fadigante. Se fosse bem trabalhado, como é bem trabalhado, eu faço de segunda a sexta ou de segunda a sábado, tranquilo. Que hoje estou aqui, nunca sofri lesão nenhuma. Ótimo. Me diz uma coisa, e quais os exercícios que você mais faz no CrossFit? Porque eu sei que tem exercício de barra, eu sei que tem aquelas caixas para fazer saltos, que chama pliometria, tem esse remo seco, tem outros movimentos livres. Quais os exercícios que você mais faz lá no seu treino? Também os exercícios aeróbicos, né? Aeróbicos, as corridinhas, tem remada, flexões, agachamentos, tem vários. Levantamento terra. Então, assim, é bem complexo. Tem bastante. Entendi. E nesse caso, por exemplo, uma dúvida que eu tenho em relação ao CrossFit, como ele é um tipo de atividade física que trabalha tanto a parte cardiovascular, cardiorrespiratória, como o exercício de força, existe uma sequência, por exemplo, você chega lá, primeiro vai trabalhar a parte cardiovascular e depois a força, ou primeiro a força, ou isso depende do dia? Depende do dia, né? O coach, ele passa o que a gente vai fazer, entendeu? Tem aquela sessão de aquecimento, né? Se aquece bastante, treina, depois é que ele passa
o roteiro do que vai acontecer, entendeu? Todo dia é um exercício diferente. Eu entendi, mas geralmente vocês começam primeiro pelos exercícios aeróbios de cardiovascular ou pelo exercício de força? Como é que é feito? Nem sempre. Não, nem sempre. Tem exercícios que são assim, bem diferentes. Um dia ele faz um planejamento, outro dia ele faz outro, mas a gente começa sempre preparando o músculo. Se você mais próximo do microfone para poder te ouvir. Se você vai trabalhar costa, o braço, então ele faz aquela preparação de alongamento, né, para acordar o músculo, e depois que você vai para a força, né? As barras, né? As entendi. Mas preparo antes. Certo. E me fala uma coisa, Eliane, quais os benefícios que o CrossFit promove no seu corpo? O que você acha que ele traz para você? Você fica mais forte, com a musculatura mais forte, você fica com mais capacidade cardiorrespiratória? O que ele promove para você? Olha, o CrossFit, ele melhorou muito o meu condicionamento físico, a flexibilidade, certo? Então, tem tudo assim, a força, a mobilidade, a resistência e a agilidade. Só os benefícios que são muito, muito bom para mim, né? Como o meu condicionamento melhorou muito, 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 muito. Então, de uma maneira geral, a aptidão física melhora muito no treino de CrossFit. Você estava falando aí, você estava falando do seu professor. Pode falar. Sim, a flexibilidade melhorou muito. Também, né? Que coisa boa, né? Essa modalidade, porque trabalha várias valências ao mesmo tempo, né? Flexibilidade, força, cardiorrespiratória, muito legal. Eu ia perguntar se você tem a orientação de um professor, um personal trainer, mas você já falou aí que tem o seu coach, né? Que te orienta. Ele passa a sequência de treino para você fazer e, pelo visto, você gosta muito desse professor. E isso é muito legal, gente, que eu tenho percebido nessas lives aqui que a gente está fazendo com as alunas, que todas elas têm elogiado os professores dela, os coaches, os personal. Isso é muito bom, porque é muito importante, né, a orientação de um professor, para até evitar ter algum problema, né? É fundamental, aliás, ter um professor. E o coach, qual é a função do coach? É passar o treino, orientar? Tudo. Ele que nos orienta, que fica atento, né, para a gente não fazer nenhum exercício errado. Então, ele está ali para orientar a gente. Tem que ter o coach, tem que ter. Que o coach é um professor de educação física. Professor, isso, com certeza. Tá, que agora eu estou usando mais esse termo coach, né, principalmente para o CrossFit, né, usa muito esse termo, né, mas eu acho muito legal essa questão do professor, é muito importante a gente valorizar o professor de educação física, né, porque ele está lá orientando e evitar que tenha problema mesmo. Quanto tempo dura uma sessão de CrossFit? Por exemplo, o seu treino dura quanto tempo? Meu treino, ele dura em torno de 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos, uma hora. Isso. E aí, nessa... 60 minutos. É, uma hora. 60 minutos. 60 minutos, certo. Como geralmente toda a sessão de atividade física, de treinamento físico, mais ou menos em torno de uma hora. Algumas menos, outras mais, mas a base é essa, né? A Devilânia está dizendo que a Eliane é minha parceira de treino. Que bom. Me diz uma coisa, no CrossFit, ele tem regras próprias, como toda atividade física. Você poderia citar alguma delas? Alguma regra que tem para poder evitar que você tenha alguma lesão, algum problema? Sim, tem regras, sim. Todo movimento tem que ser efetuado com perfeição, para não causar a lesão. Então, pois é isso aí. Por isso que a gente tem o acompanhamento do corpo com a gente, certo? Que tem que ser feito com perfeição, para não sofrer nenhum desgaste. Tá, entendi. Então, você tem que realizar o movimento com bastante perfeição, até porque, como é uma atividade física muito intensa, se não for com perfeição, pode causar danos.
É isso. Com certeza. O professor está lá para orientar a execução desse movimento para que você tenha sucesso nesse treino. Certo? Isso mesmo. É isso mesmo? Certo. Certo. Isso mesmo. Agora, aqui, você acha difícil praticar o CrossFit? Hein, Eliane? Não acho. Não acho porque eu não comecei o CrossFit agora, né? Como eu te falei, né? Sempre eu tive esse ritmo de exercícios, né? E para chegar no cross, eu vim do treinamento funcional, que me preparou bastante. Então, hoje, no cross, para mim, não é difícil. Não é. Tá, no seu caso, que você já vem do histórico de atividade física, da natação, da musculação, do treinamento funcional, eu acredito que não tenha sido difícil, né, Eliane? Mas para uma pessoa que nunca fez o CrossFit e não tem esse histórico, eu imagino que o coach do CrossFit, ele deve primeiro fazer um treino não tão intenso para poder o aluno aprender o movimento, porque geralmente na educação física, na minha época, quando eu comecei há 40 anos atrás, a gente chamava exercícios pedagógicos, para poder depois passar para a aula propriamente dita, para aumentar a intensidade, porque você não pode chegar com um aluno novo, por exemplo, numa aula de CrossFit, num treino, e já colocar ele fazer um agachamento intenso, sem ter esse aprendizado antes da técnica do agachamento, por exemplo. Eu imagino que seja assim. Mas você que já tem esse histórico de atividade física, tenha sido mais fácil aprender essas técnicas. Me diz uma coisa, o CrossFit, ele tem risco de lesão? Não só o CrossFit, todo exercício, entendeu? Se não for efetuado com precisão, com cuidado, tem sim. Você pode se lesionar no futebol, na natação, no tênis, entendeu? Qualquer mobilidade. Você pode acontecer isso. Entendi. Haja vista que o futebol aí, eu acho que é um dos esportes que tem mais lesão, né? Lesões, né? Lesão. O joelho, etc. e tal, né? O tornozelo e a musculatura e tal. Então, o CrossFit, ele precisa, então, de uma boa orientação para evitar esse tipo de problema. Como todo esporte tem risco, mas se fizer de acordo com o que é orientado, minimiza esses riscos. Certo. Eu tiro por mim, Gorete, eu nunca sofri lesão. Eu nunca sofri lesão no cross, em atividade nenhuma. Eu sempre fiz com cautela, entendeu? E com orientação. Entendi. Então, é fundamental realmente a presença desse profissional orientando, né? Agora, tem algumas atividades físicas que tem umas roupas próprias, por exemplo, o spinning tem um calçado próprio, o beach tênis, o pessoal vai descalço. No CrossFit, vocês têm alguma roupa própria, alguma coisa própria, ou uma roupa de ginástica normal? Roupa de ginástica normal, tanto que seja confortável. Eu só vou a roupa que eu me sinto confortável. Não tem, assim, uma regra, não, entendeu? É aquela roupa confortável. E tênis? E tênis, tem que ter o tênis, Tem que ter o tênis. Certo. Até para poder fazer os movimentos lá. Nesse seu treino de CrossFit, você faz alongamento antes, ou aliás, aquecimento antes, alongamento depois? Como é que é feita essa preparação para você começar na aula propriamente dita? Assim que você chega lá no boxe para fazer o seu treinamento, qual é a primeira coisa que o seu professor faz lá com vocês? Alongamentos. A gente prepara bem o corpo com alongamentos, certo? Estica bem, prepara bem o corpo para depois começar o treino. Mas tem a série de alongamentos. Entendi. A gente faz antes. Antes. E depois também? Depois também faz? Depois não faço, não. Não faço. Só faço mesmo antes. Tá. Certo. Boa noite, Ailza. A Ailza está entrando aí. A Ailza foi que veio participou na nossa live falando de spinning. Obrigada pela presença. Você faz algum tipo de alimentação especial? Porque como você é uma pessoa que já fez musculação, já fez natação, já fez treinamento funcional, deve conhecer um pouco dessa parte alimentar, ou você se alimenta naturalmente como toda pessoa? Então, assim, eu vejo que uma dieta balanceada vale para qualquer um, certo? Mas a ingestão de mais carboidratos é necessário.
É necessário. E outras são a redução de açúcar, né? De sal, bebida alcoólica também, redução, ajuda. Mas o carboidrato, ele é necessário. E também não tem nem condição da pessoa tomar uma Chata cervejinha e fazer uma aula de CrossFit, né? Já que é um treino que exige muito, né? Meu Deus. isso, a hidratação, né? Enfim, né? Uma alimentação balanceada, mais saudável, né? Vale para qualquer esporte, né? Muito bem, isso mesmo. Como você se sente depois de um treino de CrossFit? Por exemplo, você vai lá, faz o seu treino, faz todos aqueles movimentos intensos. Quando termina a aula assim, qual é a sensação que você tem? Ai, tem um ditado que as meninas dizem assim, morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem, porque a gente termina o treino detonada. Eu termino detonada, toda descabelada, suada, mas a sensação que eu tenho é de desafio concluído, com sucesso, entendeu? Que eu olho assim para o coach e ele diz assim, pode vir sem medo que não tem problema. Então, a sensação é essa, mais um treino concluído, me sair bem, e é por aí. Eu acho que o fato do CrossFit ser uma atividade física muito desafiadora é que faz com que a pessoa se motive, né, a permanecer nessa prática, né? Porque se cada dia é um desafio, então isso é uma grande motivação, né? Para a pessoa permanecer. Eu tenho um amigo que é professor hoje ele é professor universitário lá na Universidade Federal de Ribeirão Preto, na Faculdade de Educação Física, mas teve uma época que ele tinha um grupo de alunos já da terceira idade que praticavam CrossFit adaptado com ele. Eu até na ocasião falei, nossa, mas o pessoal já idoso pratica CrossFit, eu fiquei assim, impressionada, pratica sim, mas tudo com adaptação, por exemplo, aquelas caixas das pessoas saltar, que chama pliometria, em vez de saltar, subia e descia, então o agachamento era um agachamento mais adaptado para aquele tipo de pessoa. Então, quer dizer, o que é legal dessas modalidades de atividade física é que todo mundo pode fazer, desde que seja adaptado para a sua realidade. É verdade, é verdade. Não é verdade? Então, eu acho que foi uma turma que ele ficou bastante tempo com essa turma, teve excelente resultado. Então, eu acho que muito interessante. Então, o CrossFit ele não é atividade física só para jovem. Qualquer pessoa pode praticar. Tendo um profissional à altura do Léo, como ele diz, né? Pode procurar o Léo, que dá certo, né? Tendo um bom profissional, não tem como dar errado, entendeu? Tem que saber escolher o profissional. Entendi. Mas, às vezes, a pessoa chega num local desse pela primeira vez, ela não conhece o profissional. Então, como é que ela vai escolher? Porque eu ouvi dizer que tem várias categorias de profissional. Eu ouvi dizer, não, eu pesquisei na internet. De profissional, de coach, de CrossFit. Tem um que categoria A, B, C e tal. Então, cursos que eles fazem para poder orientar as pessoas que estão praticando. Tem uns que são melhor preparados, outros são preparados, mas eu não sei, o Léo deve estar por aqui, ele deve saber disso, né? Mas, enfim, eu queria te perguntar se, além do CrossFit, você pratica mais um outro tipo de atividade física. Pratico. Eu gosto de correr. Eu pratico corrida. Corrida de rua. Corrida de rua. As corridas oficiais, né? Que tem em Fortaleza. As beneficentes. Então, eu participo. Eu gosto muito. Eu descobri a corrida quando eu fazia o treinamento funcional. E quando começou os treinos de corrida, eu peguei um gosto pela corrida. Mais próximo do microfone. Até hoje eu pratico a corrida e o cross. A corrida e o cross. E o cross, ele me prepara muito para a corrida. Entendeu? O condicionamento que eu tenho para correr vem do cross. Entendeu? Me ajuda muito. Entendi. E esse treino, o que você falou que treina crossfit de segunda a sábado e a corrida você pratica quantas vezes? A corrida tem no treino do cross, entendeu? E fora,
no cross tem umas corridinhas, viu? Tem umas corridinhas. E fora o treinamento no cross da corrida, eu tenho minha corridinha particular. Nas ruas, nas praças, no famoso Cambeba, que é o point da Emília, entendeu? Das combinadinhas. Então, a gente pratica fora da academia, fora do box do cross, as corridinhas nas praças. A gente não para. Nossa Senhora, o que eu estou achando legal também dessas convidadas da live é que todas as que vieram aqui sempre praticam mais de um tipo de atividade física. São pessoas que realmente gostam e é isso que eu queria mostrar mesmo, essa inspiração, para inspirar. Não é que a gente queira obrigar ninguém a fazer atividade física, a gente quer inspirar. Quem sabe alguma dessas modalidades a pessoa se inspira em experimentar, em fazer, seja dança, seja spinning, seja hidroginástica ou pilates, e o crossfit agora, né? Vamos ver, quem sabe. O que você diria para uma pessoa de 50 anos ou mais de idade, que nunca fez o crossfit e tem vontade de fazer? O que você diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, né? Que o primeiro passo ele já deu, que é de querer participar, já é um grande passo. E o segundo é procurar um ótimo profissional, um ótimo coach, né? Que eu indico pessoas que querem fazer, que tem duas pessoas já que vão querer fazer o cross, que nunca fizeram. Então, o que eu aconselho, né? É querer, que já é o grande passo, e o segundo é escolher um bom profissional, que quando eu for levar para o meu box, que eu vou levar, já vai conhecer o famoso Léo. E antes do Léo, também já tive ótimos professores. O Alex, que ficou marcado lá na academia, o Alex, a Eli, Felipe, são excelentes. Qualquer pessoa que for acompanhada por eles, beleza, tem tudo para dar certo. Entendi. Mas qualquer pessoa, idade, pode fazer o cross, pode fazer sem medo mesmo. Entendi. E então, o ideal é que seja de uma indicação de alguém que já pratica. Quando a pessoa quiser fazer, procurar alguém que ela conheça que já pratique para poder ela fazer essa aula experimental ou chegar nessa academia onde tem o CrossFit e tentar fazer uma adaptação. Provavelmente vai ter uma anamnese, um questionário perguntando para ela sobre o histórico dela de atividade física e de saúde, para poder ela praticar essa atividade, porque provavelmente ela vai ter que ter um atestado médico, porque como é uma atividade física muito intensa, ela vai ter que ter uma autorização do médico que ela tem confiança, que acompanha, dizendo se ela pode ou não fazer esse tipo de atividade física, e depois ter esse profissional da educação física, coach, para poder orientar. Com certeza. Aqui a Sueli está dizendo, eita, começa a fazer e depois eu começo. Eita, Suelene, começa a fazer o CrossFit e depois eu começo. Tem gente que está querendo, mas... Né? Você mal estou observando o povo que está aí fazendo os comentários. Gente, vocês... Obrigada pelo apoio aí, a Beth. Valeu, Beth, obrigada. A Beth deixou de fazer hoje o Pilates dela para participar da live. Valeu, Beth, obrigada aí. Ai, que coisa boa. E a Suelene está dizendo, estou querendo fazer tudo desse prepara aí. A Sueli está dizendo, meu CrossFit por enquanto é só com os cachorros. Falou a rainha do Pilates. A Célia acabou de entrar, minha irmã, entrou agora. Então, mas eu acho que toda atividade física, seja ela qual for, se a pessoa... Primeiro passo, ela tem que gostar de fazer, né? Gostando, ela permanece na prática. E procurar uma atividade física que seja de acordo com a condição dela, né? Porque a pessoa sedentária totalmente, talvez seja importante que ela faça uma preparação física, uma musculação, alguma coisa desse tipo, para poder depois encarar um CrossFit, eu imagino. Ou, a não ser que ela faça esse CrossFit adaptado, porque aí ela vai aprender os exercícios, como você falou que o CrossFit, o exercício tem que ser perfeito, então ela vai aprender primeiro esses exercícios para chegar na perfeição, para depois ela conseguir ter um treino com uma intensidade maior, vamos dizer assim.
Eu acho que tudo na vida é uma questão de adaptação, entendeu? Qualquer atividade física que você vai fazer é uma questão de adaptação. Você sempre faz primeiro aqueles exercícios para a pessoa se adaptar, para ela aprender o gesto mecânico do exercício, até, por exemplo, o agachamento, o peitoral, ela tem que aprender primeiro o gesto mecânico. O professor, o coach, ele vai ter que ensinar esse gesto. Depois que a pessoa aprendeu o gesto, aí sim, você vai mudando as variáveis, né? A intensidade, o volume de treino, e é assim que tem que ser feito, porque tem que ser específico, né, para cada pessoa, tem que ter a especificidade do treino. O treinamento físico, seja ele qual for, ele tem que ser... Aliás, eu queria te perguntar, a aula de CrossFit, ela é em grupo ou é individual? Não, é em grupo. É em grupo. CrossFit tem sala que às vezes tem 10 alunos, 15 alunos, às vezes só 5 alunos, mas é um grupo. É um grupo. Às vezes a gente faz até exercício de dupla também, entendeu? Ah, tá. Mas esse grupo, vamos supor que tenha 10 pessoas, cada um faz um exercício diferente ou todos fazem o mesmo exercício? Não, todos fazem o mesmo exercício. Depende do exercício, entendeu? Depende do exercício. Mas às vezes é igual, como correr, sai todo mundo correndo juntos, entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, o CrossFit, ele é uma coisa assim que é bem variado, né? Tanto você pode fazer um sistema de circuito, né? Cada um fazendo um exercício diferente, como você pode fazer um exercício assim, agachamento, todo mundo faz o agachamento, ou a corrida, todo mundo corre junto. Tem uma gama de exercícios que você pode variar durante um treino de CrossFit. Com certeza, com certeza. Entendi. Muito interessante, hein? Porque aí não enjoa, né? O cross, ele é muito dinâmico, ele não é enjoativo. Aqui a Lu está dizendo, adoro ter você no meu grupo. Eliane é nossa inspiração. Que bom, Eliane, que você inspira aí as pessoas. Muito legal. Eu fiz musculação. É raro eu fazer musculação. Eu não gosto, porque é aquilo ali parado, eu não gosto. Eu me identifiquei mesmo foi com o cross, porque ele é dinâmico, você não enjoa. Todo dia você faz um treino diferente. Então o cross, ele não enjoa. É muito bom. Diferente da musculação, que eu não gosto. E vocês que fazem CrossFit são chamados de crossfiteiro, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. É até uma cultura, né? Vamos dizer assim, né? Que maravilha, ou coisa boa, então. Mas é bem complexo, né? Assim, pelo que eu entendi, é complexo, mas se o professor é bom, ele consegue lidar com toda essa situação que engloba esse treino de CrossFit, né? Um fazendo biometria, outro fazendo a corrida, outro fazendo agachamento, outro fazendo remo seco. Não é fácil para o professor, não, hein? Dar conta de todo mundo aí numa aula de CrossFit, hein? Por isso que o professor tem que ser um professor. E eu tive sorte de ter só profissional excelente, né? O Alex deixou marcada, assim, foi muito bom. O Alex, a Eli, hoje ainda tem o Felipe junto com o Léo. São, assim, profissionais excelentes que quem for lá para o box, vocês estão convidadas a conhecer lá o nosso box. Vocês vão conhecer o professor, vocês vão amar. 20 sábado, quero reunir o povo, vamos lá fazer o aulão sábado, todo mundo, vai ser perfeito. Gente, então quem é de Fortaleza, a Eliane está convidando para conhecer lá a academia de CrossFit, ver como é que é, assistir um treino, quem sabe aderir. E quem não é de Fortaleza e está em outro estado e achou interessante essa atividade física, vai lá na sua cidade conhecer, ver como é que funciona, ver como é o local de treino, ver quais são os exercícios que o professor passa para ver se te anima, se te interessa, se é isso que você quer fazer, né? O importante é que você descubra uma atividade e seja boa para você. Eu, por exemplo, adoro dança, tá? Amo dançar, mas faço exercício, atualmente eu tenho feito mais exercício usando o peso do próprio corpo e também gosto de dançar aqui, faço umas coreografias aqui e saio dançando, porque é um exercício mais dinâmico a dança, mas eu acho que é fundamental ter esse trabalho muscular, né, ou a musculação, ou usando o peso do próprio corpo. A Sueli está dizendo, minha filha Juliana é do CrossFit, e ela ama. Gente, pelo que eu vejo, existe aqui uma seita
Os adoradores de CrossFit, é isso? É A assim, seita aí, ó. adoradores de CrossFit. Entrou para essa seita e não sai mais. É uma seita do bem, hein? Né? Que coisa boa. Eliane, você pretende, então, praticar CrossFit aí para o resto da vida, pelo que eu entendi. Deus vai permitir, Deus é que vai dizer. Eu, eu deixo aí adiante, Deus vai se encarregar. Enquanto eu conseguir ter a minha energia, a saúde, Deus vai permitir isso por muitos anos. Deixa rolar. Me diz uma coisa, você pratica CrossFit de manhã ou à noite? Não é? Você pratica o CrossFit na parte da manhã ou à noite? Não, só consigo fazer à noite, porque eu passo o dia no trabalho, né? Aí só tenho tempo à noite, eu só consigo fazer à noite. Só ao sábado, que é pela manhã, 9 horas, eu consigo pela manhã, mas eu faço só à noite. E Então, até eu tenho mais energia à noite, impressionante. Eu tenho maior energia à noite, pela manhã eu não sou muito legal, não. A eu minha idem. energia é melhor. Eu só funciono depois do almoço também. Esse negócio de acordar cedo, acordei cedo a vida inteira. Agora estou tendo o prazer de acordar um pouquinho mais tarde. Então, você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, sai do trabalho, vai para academia, pratica 1 hora de CrossFit, de segunda a sexta e no sábado. Meu Deus, eu acho que por isso que você tem essa energia toda, né? Tenho sim. Para trabalhar, né? Isso. Que maravilha. E aí na sua casa, você falou que tem um filho ou dois, eu não lembro. Tenho um filho de 22 anos. Ele também pratica? Ele está parado. O trabalho da faculdade, agora está de férias, mas ele está chegando tão cansado do trabalho que ele deu uma pausa, mas ele pratica musculação. Ah, tá. Porque geralmente numa família, quando os pais praticam, os filhos vão seguindo o mesmo caminho, né? Isso é muito bom, porque esse exemplo arrasta, né? Porque você vê assim, pô, se a sua mãe é uma crossfiteira, eu tenho que, no mínimo, fazer uma corridinha, né? Senão é muito. Na pandemia que a academia fechou, né? E eu não parei os meus treinos, eu fazia o treino aqui em casa. E como eu não podia, tinha até medo de sair na rua, eu esperava chegar à noite, 8 horas, 9 horas, ia correr na rua com ele. Ele me acompanhava na corrida para não ficar parada. Parecia um zumbi, nós dois, sozinhos. Não tinha ninguém na rua, mas ele me acompanhava nas corridas. Eu não parei na pandemia. A academia fechou, mas eu não parei. Eu continuei. Entendi. A Lena, ela está dizendo, Eliane é uma inspiração. Lá no boxe, ela é demais. Ô, Eliane, você então é tipo um atleta, né? Porque nem na pandemia você parou, né? O atleta, geralmente, quando teve a pandemia, também teve alguns atletas que eu vi na televisão, eles tinham alguma dificuldade para treinar, atleta que fazia arremesso de peso, eles iam para um lugar, assim, bem difícil, mas para treinar, treinava. Então, você é desse tipo, não parou. Mesmo tendo a pandemia, você manteve o seu condicionamento físico, fazendo teus treinos. Fazia aqui em casa. Foi quando eu descobri, foi quando eu entrei no grupo da Emília, que esse grupo foi formado na pandemia. Aí que ficou aqui que a empolgação ficou legal mesmo, né? Que tinha que mostrar o treino, terça e quinta, né? Então eu tinha que correr na rua, ir para a praça para mostrar o treino para a Emília. Aliás, esse grupo da Emília, eu vou convidar também para fazer uma live, porque eu acho um grupo muito inspirador, e mesmo que você não esteja a fim de fazer atividade, elas incentivam, isso é muito legal, né? Olha, aqui a Lena está dizendo que o CrossFit é um verdadeiro estilo de vida, estou muito melhor depois que comecei a praticá-lo. Que bom, Lena, parabéns, viu? O seu depoimento aqui também é muito bom. Ô, Eliane, eu gostaria agora, eu acho que você explicou tudo que a gente queria saber sobre o CrossFit, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem, né? Uma mensagem, digamos o seguinte. O que Mais eu tenho a dizer perto do microfone, para a gente ouvir. O que eu tenho a dizer é o seguinte: por tudo que eu faço, que eu pretendo fazer, para mim é só gratidão.
É só gratidão. Eu agradeço a Deus pela minha saúde, pela minha vitalidade, por permitir eu fazer o esporte que eu gosto tanto, que é o cross, e a corrida, entendeu? Então eu sou grata por tudo. E agradecer a você, sou grata a você pelo esse espaço de hoje que a gente está conversando. Você sabe que eu estava assim, meio tensa, como ainda estou um pouquinho tensa, mas está sendo legal, entendeu? E agradecer as amizades que eu fiz no esporte, tanto na corrida como no cross, as amizades que ficaram aqui comigo, no meu coração, os contatos aqui. Então, só gratidão, eu sou grata mesmo por tudo. Que bom. Eu também quero agradecer a você por ter aceitado. Olha que gatinho mais lindo, gente! Que fofura! Que coisa mais linda! Adoro animais. Eu É a Maria Flor. Maria Flor, linda. Eu também quero te agradecer, Eliane, por ter aceitado o convite, tá? E eu sei que é a primeira vez que você participa de uma live, mas você viu que é tranquilo, foi um bate-papo. Na verdade, aqui não é entrevista nem sabatina, e ninguém também está querendo obrigar ninguém a fazer, é só um bate-papo descontraído para poder inspirar pessoas. E eu quero agradecer por você ter aceitado esse desafio. Quero te parabenizar pela sua história de vida na atividade física. Você realmente é uma inspiração, tá? Quero agradecer a todas as pessoas que vieram aqui assistir a live, por nos prestigiar. Muito obrigada por dedicar o seu tempo um pouco aqui nesse momento. O tempo é uma coisa muito preciosa. E eu agradeço a Deus também por permitir momentos como esse, tá? Então, eu vou encerrar aqui a nossa live. Eu quero dar uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada, Eliane. Quero agradecer a galerinha que participou aqui, certo? Que ficou o tempo aqui com a gente. Beijão a todas. Foi muito bom, agradecida. E até a próxima, né? Sim, até a próxima, quarta que vem. E obrigada pelo seu lindo depoimento, tá? Eu sei que você faz... Eu já vou chamar a seita do CrossFit, aquela pessoa que entra e não sai mais. Quem sabe alguma pessoa adere, né? Verdade. Tá certo. Um beijo grande, obrigado, um beijo para todos aqui presentes. Boa noite, fiquem com Deus, durmam bem. Até a próxima.